Boa noite. Vamos fazer esse videozinho aqui. Vamos falar um pouco como que aconteceu o Plano Real. Quem vivenciou aqui em São Paulo, né? Eu vivenciei aqui em São Paulo, como aqui era a grande metrópole, né? E São Paulo naquele tempo como uma região industrial, desde 1982 era uma greve atrás da outra, né? A indústria passava por sérios problemas, a inflação galopante, né? Durante esse período, né? A gente sabe que houve vários planos, né, de governo, os governos que foram eleitos na abertura, né? E quando o Collor de Mello foi eleito, né? E ele foi deposto e assumiu o seu vice, o Itamar Franco. E o governo e o Fernando Henrique Cardoso foi seu ministro da Economia. O Plano Real ele foi lançado mais ou menos em julho de 1984, de 1994, 1994, mais ou menos no mês de julho. Foi lançado a URV, Unidade Real de Valor, e o dólar foi a moeda convertedora. Naquele tempo nós estávamos passando por uma inflação de 47% ao mês. Isso é terrível, né? Para um país perder o controle da economia e passar por inflação. Os mais pobres são os primeiros a passar necessidade, porque o salário é corroído. Até as pessoas que trabalham autônomo também passam pela dificuldade, porque imagina uma pessoa faz um predeiro, faz uma empleita de uma construção, ele não pode, quando terminar o serviço já o dinheiro já não dá mais para nada. Isso no caso de se fosse feito uma empleita. Então todos passam dificuldade, né? Tanto aquele que está pagando quanto aquele que está recebendo, né? Então, a moeda convertedora foi o dólar, que era a URV, né? E você pegaria por exemplo, se fosse comprar uma serrinha para cortar um ferro, você chegava lá, a pessoa falava, ó, a serrinha está custando 3 URV. Por quê? Porque ele já sabia a convenção. Naquele tempo a informação era, aqui em São Paulo nós tínhamos o Estadão, o Notícias Populares, tinha o Folha de São Paulo e a televisão. Eram as únicas informações que a gente tinha, né? Hoje nós temos a internet, o advento da internet, uma série de coisas, né? Naquele tempo era isso. E então foi uma forma de controlar a inflação. O Plano Real, convertido, a sua moeda convertedora foi o dólar. Em pouco tempo o Brasil já começou a melhorar. Por quê? Porque a inflação caiu, estabilizou a moeda, as pessoas compravam e vendiam, mesmo com a indústria de transformação acabada praticamente, com tanta greve para lá, greve para cá, os sindicatos trabalhando firmemente nas greves, né? E tinha o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, que depois virou o Paulinho era o vice e o Medeiros era presidente do Sindicato de São Paulo. E virou Força Sindical. Lembrei, Força Sindical. E a CUT surgiu, na dissidência surgiu a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. E todos os sindicatos, era aquela briga de sindicatos se filiando a essas entidades, né? E, e a gente sabe, né, trocando em miúdo, que a esquerda foi muito beneficiada, principalmente a parte sindical, que todos eles viraram político de carreira,
muitos conseguiram se eleger para deputado estadual, vereador, prefeito daqui das cidades vizinhas, né, das metrópoles vizinhas, das grandes São Paulo, e muitos ganharam o emprego público, né? Todos eles foram beneficiados com aposentadoria, né, por tempo integral, né, de salário. Mas o trabalhador em si, a maioria perdeu o emprego, ninguém conseguiu emprego. Tinha pessoas com 20 anos de serviço, com 25, outros com 15 anos, com 20. A maioria dessas pessoas perderam o emprego, muitos. Muitos foram trabalhar para o sindicato, né? Entregando jornalzinho e recebendo cesta básica. Eu também fiquei desempregado nessa época, né? Até tentei entrar no movimento, olha que coisa, achando que aquilo era uma coisa boa, né? E não era. Inclusive um senhor falou para mim assim, olha Joaquim, não entra nessa. Eu, por causa do sindicato, eu perdi meu emprego, para mim não passar fome, eu estou aqui trabalhando para receber uma cesta básica e o pagamento de uma conta de luz que eu preciso pagar e água. Eu saí fora, fui trabalhar de freelance, né? Foi aonde eu comecei a trabalhar de freelance e depois fui trabalhar de microempreendedor, né, trabalhando para um, para outro e montei meu negócio, né, meu pequeno negócio. Então hoje eu estou me virando com ele. Né? Então, vamos voltando ao Plano Real. O Plano Real foi uma benção maravilhosa. Nesse interim, Fernando Henrique foi eleito presidente da República. Eu não sei se eu estou enganado, eu vou pesquisar sobre isso, que foi no governo dele que foi feita a emenda para eu não sei se já foi antes, né, que antigamente presidente da República era um mandato só, tinha que ter reeleição, né? E ele foi eleito 2 vezes. Nesse período, houve a grande transformação, a grande mudança principal, que foi as grandes privatizações. As grandes privatizações trouxe os fundos de commodities supervalorizados, muito dinheiro em caixa e muito dinheiro para entrar em dólar, né? E durante esse período, como a moeda convertedora, como a URV e a moeda convertedora foi o dólar, muitos de nós fizemos negócio em dólar. Uns compravam planta de apartamento em dólar, que era muito mais barato, outros compravam carro em dólar, outros compravam implemento agrícola em dólar. Um colega meu, isso eu vou falar depois, né? Quando o Lula foi eleito presidente, e Fernando Henrique passou o cargo para ele, o dólar teve uma alta, cara, grande demais, mas imensa, imensa. Aquelas pessoas que tinham negócio em dólar, quem comprou um carro em dólar pagou 3. Quem tinha comprado apartamento em dólar perdeu, foi à falência praticamente. Não é? E aquele boom da fundo de commodities, o Lula teve com seu governo com muito dinheiro em caixa e o fundo de commodities lá em cima. O que aconteceu? Em vez de beneficiar os brasileiros, a indústria brasileira, não, ele emprestou dinheiro para Cuba, para vários países aí, e fortaleceu as construtoras, algumas construtoras no Brasil, né? Que você sabe o que foi que aconteceu. E aquela televisão, que eu não vou falar o nome, que conseguiu eleger ele agora, tinha muito negócio em dólar, estava à falência, ia à falência. Não foi porque o PT comprou em propaganda para eles trabalhar para o governo. Então eles conseguiram sanar suas contas tudo e não foi à falência, cresceu grandemente no governo Lula. Os bancos ganhou muito dinheiro no governo Lula, por quê? Porque eles financiaram muitas coisas e emprestando dinheiro, porque a gente fica pensando que a taxa de juros do Lula não foi taxa barata, não. O único governo até hoje que iniciou o governo com taxa baixa de juros
foi o governo de Jair Bolsonaro, que chegou a 1,7%. Se não fosse a pandemia, com certeza nós tínhamos crescido muito, mas muito mesmo no governo Bolsonaro. Entendeu? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, voltando, é, é, a gente sabe que o sindicalismo não tem do que reclamar, e nem a esquerda, que todos ganharam cargo público, todos que tinha naquele tempo tinha a idade de 30, 40 anos, todos se aposentaram com bom soldo, né? Até aqueles que morreram, com certeza deixaram a família amparada com aposentadoria vultuosa, né? E nós trabalhadores se lascamos, né? Com a queda e a queda da indústria, né? Então, é, é, você imagina um país que perde o controle da inflação, é uma tragédia, principalmente para pobre. Você jovem aí que tem 20, 25 anos, não queira nunca pensar em inflação, porque é terrível, gente, é terrível. Já para você comprar um produto, você fazer uma compra hoje e amanhã você ia lá estar o dobro do preço. Você comprava um pacote de arroz hoje, quando fosse amanhã, ele estaria com outro preço. Então a inflação é uma coisa horrorosa, entendeu? Horrorosa. E o dólar, naquele tempo tivemos muita sorte porque o dólar estava estabilizado, a moeda do dólar estava estabilizada no plano real, então não variava muito não. A URV estava sempre estabilizada, quer dizer, foi uma transição muito boa, sem sofrimento, né? É lógico que para quem estava empregado era bom, mas para quem não estava empregado era terrível, né? Era muito terrível, era uma coisa muito triste. Principalmente para quem tinha compromisso de pagar aluguel, né? Tinha compromisso de pagar a escola, né? Quem pagava escola para os seus filhos, quem pagava a prestação de terrenos que foi comprado, aliás, apartamento que foi comprado em dólar, essas pessoas todos faliram, né? E as outras televisões que também caíram, naquela época foi o boom da igreja, né? Da igreja evangélica. Alugavam, as outras igrejas alugaram, menos o SBT, que o SBT já tinha seu produto, né? Que é a venda de baú da felicidade, venda da telecena. Isso aí, e o talento de Silvio Santos, que sustentava a televisão dele, porque é difícil nascer um talento igual o Silvio Santos, né? Isso aí talvez é indúbio, a gente não tem nenhuma dúvida que o Silvio Santos é um talento, né? A coitada da Bandeirante vendeu seu horário todinho para as igrejas evangélicas, isso foi quem salvou ela, né? Então, continuando, no plano real e, e todo aquele movimento sindical, os mais beneficiados do Brasil, desde 1982 até hoje, foi a esquerda. Porque a esquerda se manteve no poder, se manteve na estrutura, com soldo e aposentadoria. O trabalhador só se ferrou, entendeu? Então, a gente sabe que o socialismo é muito bonito no papel, mas na prática é um desastre. O socialismo e o comunismo, eles andam juntinhos assim, ó, paralelo ali. O ser humano, nós nascemos para ser liberto, para ter liberdade, para ser libertário, né? Por quê? Porque nós somos seres que nascemos para se locomover. Só uma pessoa que tem uma deficiência física, que o Estado garante o seu sustento, com algum soldo, alguma aposentadoria ou mesmo um benefício, mas não, nós que tem saúde, a gente vende se a gente é funcionário de uma empresa, a gente vende o nosso serviço em troca de uma moeda, essa moeda vai sustentar a nossa família e com essa moeda a gente pode crescer, com ela criar ser empreendedor,
juntar dinheiro e comprar um objeto, juntar dinheiro, comprar um lote. Por exemplo, você quer ter o seu negócio próprio, fala, eu não quero pagar aluguel. Aí você trabalha, você é jovem, né, tá aí com seus 20 anos, trabalha 5 anos juntando dinheiro, você compra um lote, por exemplo, um lote de terra, né? Digamos que seja um lote de 6 por 20, dá 120 metros quadrados, isso não é muito pequeno não. Você pode construir uma bela de uma casa e ainda fazer um pequeno galpão para você começar um negócio. Entendeu? Eu já tenho experiência nisso, eu já construí mais de 3 casinhas aqui em São Paulo, né? Já vendi também, já tive prejuízo, já ganhei, e faz parte da vida, né? Então, é, é, quando aconteceu o segundo governo Lula, o Brasil estava com aquela comoção toda que houve a bandeira branca, que foi a isenção de imposto nos eletrodomésticos. E a isenção dos carros, né? Os automóveis. Né? Então as pessoas naquela euforia que comprando no carnê, compraram móveis, compraram isso. Em São Paulo eu saía para 2 eventos, 2 vezes por semana, mais um amigo meu, que ele participava, quarta e domingo, a gente saía à noite para fazer uns eventos aí. A gente era voluntário no movimento de trabalho, né? Então, na rua eu via vaso novinho, até geladeira eu vi na rua, mesa novinha, ninguém queria jogar de lá. Eu falei para meu amigo, olha, tá vendo? Se eu tivesse um galpão hoje, para mim guardar esses produtos aqui, eu ia ficar milionário. Ele falou, é nada, rapaz. Eu digo, é. E outra coisa, essa conta vai vir, e vai vir salgada, rapaz. Vai vir salgada, que ela não está planejada. Isso, quando foi no final do governo Lula, no final do governo Lula, em São Paulo você não via um carro velho, era só carro novo, você não via carro velho. Eu falei, rapaz, essa conta vai vir. E vai vir pesada. Vai nada, rapaz, vai nada. Eu falei, espera, espera. Era tanta coisa na rua que eu cheguei a catar vaso, lavatório. E eu na minha empresinha, eu cheguei a trocar vaso, tudo com peça catada na rua. E novinha, novinha, novinha. Ainda hoje por aí, eu ainda acho uns 2 vasos jogados por aí, que eu catei na rua, né? Então, quando você trabalhava com construção, tinha tanto guarda-roupa na rua que quando eu estava construindo, eu não comprava nem madeira, eu enchia as colunas com tábua de guarda-roupa, que tinha demais na rua. Tinha demais, tinha para fazer, tinha para dar e vender, né? Então, por isso que eu digo, uma economia, ela é mal planejada, consumo demais, a conta vem sem planejamento. Ninguém estava preparado para ter um consumo, porque você emitir moeda, baixar juro e sem nenhum crescimento na indústria de transformação, e aconteceu o que aconteceu. Quando foi no final do primeiro governo Dilma, já São Paulo já estava chegando carro velho, já tinha carro velho demais em São Paulo voltando, as pessoas não conseguiam pagar as prestações, com certeza entregou os carros, escondeu, não sei o que aconteceu, né? E quando foi em 2014, você viu a tragédia que aconteceu. Como eu trabalhava muito na rua, né? Fazendo entrega, visitando cliente. De cada 10 galpão, no final do governo, de cada 10 galpão, 8 estava para alugar. E não alugava. Entendeu? Então, gente, foi uma tragédia. O desemprego, era gente desiludida, desemprego, pessoas. Aumentou as pessoas pedindo, entendeu? Como hoje aumentou as pessoas pedindo na rua. Tem gente demais pedindo hoje, entendeu? Então, aí veio, quando houve o impeachment da Dilma, veio lá o governo Temer, deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, a esquerda não pode reclamar. Primeiro,
quando ela assume o poder, ele sempre tem, no mínimo, ele tem 30 partidos políticos do lado deles. E esses 30 partidos têm que beneficiar aqueles que ajudaram a eleger. Com o quê? Com emprego público, emprego acima de 6 mil reais, 10 mil reais, e a conta pública vai lá em cima. Sobe que... E o que é que eles querem? Aumentar imposto. Então, gente, voltando aí a gente sabe que os nossos irmãos argentinos hoje, ele está passando por uma inflação imensa, né? E o governo agora, o Milei, que vai assumir, ele fala que vai dolarizar a Argentina. Não tem outra moeda no mundo que salvar a Argentina que não seja o dólar. Não existe, só o dólar. A pessoa fica falando de euro, do ian, mas o dólar ainda tem uma força muito grande, gente. Ainda tem uma força muito grande de confiança e de crédito. Mesmo que está acontecendo tudo isso hoje, os Estados Unidos ainda é a potência da economia. E eu torço muito para que a Argentina resolva seu problema de inflação, porque o povo lá está passando muita necessidade. E nós rezamos que nós aqui não volte a passar necessidade. Porque a classe média ela pode se empobrecer tanto, e igualar e passar necessidade. E essa classe média quebrar, quem já está quebrado vai virar esmoléu. Deus que nos salve, que nos dê força. Então, gente, a esquerda não pode reclamar. E que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Que Jesus nos ampare, e assim seja.